Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês. Amém. Meus irmãos, hoje o povo de Deus, nós somos convidados a refletir sobre um tema profundamente prático na vida cristã: viver e amar como quem conhece a graça de Deus. Por isso, podemos e devemos nos questionar e perguntar: como devemos viver a nossa vida de fé? Para muitos, provavelmente a resposta está na ponta da língua, e seria algo do tipo: fazendo o bem sem se preocupar a quem. Essa pergunta aparece na boca do doutor da lei no Evangelho de Lucas, que nós ouvimos há pouco: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lucas 10, 25 fala a respeito. Todos buscamos sentido, vida verdadeira, vida que permanece. Normalmente queremos viver a vida medindo os resultados e suas oportunidades. Afinal de contas, se eu fiz algo, tecnicamente quero um retorno, quero um merecimento. Afinal, a teoria precisa ser entendida que nem sempre ela se encaixa com a prática. Deus responde a essa pergunta não com regras abstratas, mas com um chamado concreto: sede santos, porque eu sou santo. Levítico 19, versículo 2. E diz o texto de Levítico 19, versículo 18: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Lucas 10, versículo 27, é reforçado a importância de amar a Deus sobre todas as coisas e também ao próximo como a nós mesmos. Pergunto: como tem sido o teu amor por você mesmo? Como é que você tem te amado? Como é que você tem se amado? Como é que tem sido a sua vida? Ao você acordar de manhã e se olhar no espelho, como é que tem sido a tua impressão de você mesmo? É interessante, meus amados irmãos, percebemos que o mestre da lei tem certeza de que precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e em completa intensidade, mas também reconhece que é preciso amar a si mesmo, para então demonstrar ao próximo amor, carinho, respeito. Vejamos: sede santos, porque eu sou santo, diz o texto. A santidade de Deus na minha vida será refletida por intermédio do quanto realmente a palavra se faz presente na minha vida. Se eu não tenho contato com a palavra de Deus, não tem como eu viver e não tem como eu demonstrar essa santidade de Deus na minha vida, e não tem como as pessoas perceber que o Deus Santo habita no meu coração. Mas há um pequeno retoque a ser feito nessa reflexão inicial. Tecnicamente falando, Deus não está dando um novo mandamento. Ele não fala no imperativo, ele fala e diz: sede santos. Desculpa, ele não diz sede santos, mas santos sereis. Vocês serão santos. De alguma forma, acabamos facilmente perdendo a noção da frase deste versículo e acabamos colocando como sendo uma regra, como se eu devesse buscar a todo custo uma santidade, para então dizer: Senhor, aqui estou, veja o que eu fiz, e agora então posso ser santo, pois tu és santo, eu quero ser igual a ti. Não é isso que Deus está dizendo nesse texto. A afirmação de Deus está no fato de que nós seremos santos porque
causa da obra de Deus em nós, que nos santifica e nos coloca na sua presença como criaturas amadas por Ele, e Ele então nos justifica, e agora plenamente nós compreendemos que essa justificação plena é alcançada e dada a nós por meio da morte de Cristo Jesus na cruz. Mas Deus convida o povo a se espelhar nele. Deus convida o povo a buscar nele a vida que apraz, a vida que coloca dignidade ao ser humano. E essa dignidade não é nossa por natureza, mas ela vem do próprio Deus, que nos dá uma dignidade que é externa, não brota de dentro para fora, mas ela vem de fora para dentro e transforma o nosso ser, e aí sim podemos levar a palavra, viver nos nossos dias, anunciando a salvação para todas as pessoas. O texto que nós ouvimos até agora não diz que existe candidatos para uma vida de santidade, mas nós somos santificados pela obra do Senhor Jesus, que realiza em nós todo o trabalho e nos dá uma mensagem que acalma, que nos acolhe, que nos perdoa, que nos santifica por aquilo que Ele mesmo se propõe a fazer em nosso favor. Desde o princípio Ele ordena a Moisés que fale a toda a congregação dos filhos de Israel, a quem Ele escolhera para ser o seu povo. Eles deveriam compreender que essa santidade que Deus oferece é por causa daquilo que Ele faz, que basta crer e basta confiar no que o Todo-Poderoso realiza em nós. Deus fala para nós crermos, e é por isso, como a exemplo de Lutero, nós podemos também confessar como resultado da explicação do segundo artigo do Credo Apostólico, ao dizermos com ele: creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, é também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, pois me rendeu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte, para que eu me pertença e viva submisso a Ele em seu reino, e o sirva em eterna justiça, inocência, bem-aventurança, assim como Ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente. Isto é certamente verdade. Contudo, percebemos claramente que Ele nos capacita para viver uma vida santa por meio da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Como ensina o apóstolo Paulo em Colossenses 1, versículo 14, quando diz: é Ele, se referindo a Cristo, quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Do mesmo modo, o Salmo 41, versículo 1 ainda diz: felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. Ou seja, mesmo que as pessoas não ajam com bondade e reflitam a misericórdia de Deus, Ele não deixará de ser misericordioso. Assim, cuidado com o fraco e necessitado não passa despercebido diante de Deus. Nós ouvimos há pouco o texto de Levítico 19, onde Deus recomenda ao povo de Israel, quando fizerem as suas colheitas, não venham pegar uma segunda remessa daquela colheita pela qual vocês já passaram uma vez. Deixem para os pobres, deixem para os estrangeiros, deixem para as pessoas que não têm o que comer, a fim de que elas não venham a passar fome. Mas nós, no atual contexto que vivemos, facilmente achamos que devemos rapenar tudo que uma planta oferece. É comum muitas vezes, quando encontramos ou vamos para o interior, na casa de alguém que tem alguma plantação, alguma árvore frutífera, tenho visto com tristeza quando as pessoas vão e querem
levar tudo e mais um pouco, como se aquilo lhes pertencesse. Não, cada coisa no seu devido tempo. Assim também, pensando no cuidado com o nosso próximo, sempre lembro que Deus nos dá a oportunidade de termos um trabalho para nosso sustento e também para ajudar os necessitados, a fim de que possamos usar dos nossos bens para nos manter, a nossa família, manter o trabalho da pregação do Evangelho e também ajudar as pessoas que não têm disposição de mantimento, a fim de que elas não venham a passar necessidade. E quem assim reconhece, glorifica a Deus, reconhece que Deus é bondoso, reconhece que a graça de Deus nunca falta sobre cada um de nós. Eu tenho certeza que aqueles irmãos que vivem uma vida nessa confiança, nunca lhes falta o necessário para viver. Talvez você não tenha dinheiro sobrando para fazer uma viagem especial, mas uma coisa eu ouso dizer: Deus não lhe deixa faltar o sustento no seu lar. Não quer dizer que você agora tenha em abundância, mas terá exatamente na medida certa, pois Ele é bondoso, generoso a todos. A exemplo que nós já lemos, meditamos, sendo assim, podemos nos perguntar: qual o sentido da vida? Para onde iremos quando morrermos? O mestre da lei, conforme a narrativa de Lucas 10, versículo 25 a 37, começa um diálogo entre Jesus e um doutor da lei, e este homem conhecedor das Escrituras pergunta, para testar Jesus: que farei para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus é devolvida com uma pergunta: que está escrito na lei? O doutor responde corretamente: amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Jesus então diz: faze isto e viverá. Mas o homem, querendo justificar-se, como diz o texto, quem sabe é como se dissesse em uma autoconfissão: Senhor, como viver esta vida em Deus para ter a vida eterna, se eu já tenho cumprido a lei, mas não sinto paz? Reflete deste modo um grande vazio no ser humano. Conheço pessoas que são generosas, bondosas, ajudam muitas e muitas pessoas, mas o seu íntimo coração atormentado, sofrido, pois não encontram uma paz, pois buscam aonde o mundo oferece e não aonde Deus oferece paz. Não tem como eu e você termos paz se esta não vem de Deus. E aí esse mestre da lei pergunta: quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, uma história bastante conhecida, bem verdade, e muito usada para fazer ação social. Muitas vezes alguns grupos utilizam o título bom samaritano para dizer: aqui nós acolhemos as pessoas. Mas muitas pessoas não conhecem e reconhecem que o bom samaritano é, na verdade, o Senhor Jesus. O bom samaritano, conforme o texto, nós conseguimos compreender que ele faz tudo o que o mandamento de Deus exige: ama o próximo com compaixão, com atos concretos, não apenas fala sobre amor, ele pratica com sacrifício. Ele mostra que o ser santo não está na capacidade das pessoas, mas no cuidado e confiança de que Cristo já pagou pelas nossas vidas, e agora Cristo, e por Cristo estamos sendo cuidados, e já temos as nossas lágrimas enxugadas pelo próprio Deus. Se confiarmos em Cristo, meus amados irmãos, temos na sua palavra todo o amparo, toda a graça em abundância, que nos aponta para o Senhor Jesus e nos mostra que em Cristo nós somos realmente amados, acolhidos, e recebemos dele e nele a adoção de filhos. Nessa certeza agora parece que faz sentido viver o que Cristo conclui:
vai e faze da mesma maneira. O chamado não é teórico, é prático, é radical. Ou seja, uma vez nós estamos na casa de Deus e ouvindo essa palavra, não é para guardar no coração, mas ao sairmos daqui, praticarmos, mostrarmos que a nossa vida realmente é uma vida transformada, uma vida que agora caminha em conformidade com a palavra de Deus. Aqui entra de maneira muito especial, quando Jesus vai e faz você mesmo, o ensino do texto de Levítico, que é o amor de Deus em ação, não imitando o mundo com suas artimanhas, mas fazendo aquilo que Deus quer, confiança plena na sua graça, na sua misericórdia. Tanto é verdade que o texto de Levítico diz assim: quando for desfazer a tua colheita, não passe a segunda vez, deixe o suficiente para aqueles que não têm algo plantado, pois eu te abençoei de tal modo que tivesse para o teu sustento e também para as pessoas que ainda não têm o que comer. Paulo, ao escrever aos cristãos colossenses, ele diz: por isso a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. A vida e a caminhada de um servo de Deus não estão fincadas nas suas conquistas pessoais, mas nas coisas que Jesus nos conquistou e estão já garantidas, conquistadas para nós, nas promessas de que nele temos tudo aquilo que nós precisamos. Mesmo que nós passemos momentos difíceis neste mundo, Deus se encarrega de cuidar de nós, de nos amparar, de nos acudir. E quando então chegarmos no reino celestial, como diz o texto de Apocalipse 7, versículo 17, o próprio Deus nos enxugará todas as lágrimas. Viver de tal modo como alguém que viver e amar como quem conhece a graça de Deus, não é para uma ou duas pessoas, não é para a liderança da igreja, mas é para todos nós. Não é para o pastor, mas é para todos juntos demonstrarmos que a nossa vida agora é transformada e guardada pelo próprio Deus. Nesta verdade, profundidade, percebemos então claramente que nós somos mensageiros de Cristo no mundo, para mostrar ao mundo que nós somos servos que vivem para o reino dos céus, esperam sem temor a ajuda do Senhor. Isso significa muito bem, e fica muito bem estabelecido quando o Senhor, ao tirar o povo de Israel do Egito, disse: não sigam os costumes dos povos do Egito, onde vocês moravam, nem os costumes dos povos de Canaã. Não vivam de acordo com as leis desses povos. Sabe por quê? Pois nós, como povo de Deus, vivemos sob a palavra de Deus, nos guiamos nas nossas decisões, nos nossos passos, nas nossas pretensões de projetos, sempre a partir daquilo que a palavra de Deus nos permite. O povo de Israel viveu como escravo. Quando saiu de lá e foi para uma terra prometida, eles literalmente estavam no meio do caminho, e Deus disse: olha, eu tirei vocês da escravidão, vou levar vocês para uma terra onde as pessoas são adoradores de outros deuses, mas vocês já saíram de um local perverso e vão entrar num local que as pessoas também vivem de modo errado, mas vocês, meu povo, não devem viver do modo que eles vivem. Serve para nós como se Deus dissesse hoje para nós: você vive no mundo, vai para lá quando terminar o culto, mas não viva conforme o mundo te oferece as oportunidades, mas viva conforme aquilo que você ouviu no culto, na mensagem, e pratique essa mensagem, e mostre que a sua vida é guiada pela graça e pelo amor de Deus. Quando você estiver fraquejando, e no próximo final de semana você retorna e encherá o teu coração de tal modo que você terá coragem de voltar novamente lá no mundo, testemunhar, trabalhar, mostrar que realmente a tua vida sempre de novo é reabastecida
pela graça e o amor do Senhor Deus. Meus amados irmãos, é preciso que nós tenhamos cuidado para não viver como um mundo que vive correndo desesperadamente atrás de coisas que não podem realmente trazer paz ou felicidade. Precisamos confiar mais na graça de Deus. E isso não quer dizer que agora eu vou cruzar minhas mãos e vou ficar sentado em casa esperando um auxílio financeiro vindo do governo ou coisa do tipo. Não, mas vou trabalhar com todas as minhas forças, com toda a dedicação, confiando que Deus pode abençoar por meio do meu trabalho, do meu sustento, e a fim de que eu possa ajudar aqueles que Deus coloca na minha vida, e esses então sejam beneficiados pelo suor no meu rosto. Mas quem de nós consegue cumprir perfeitamente essa lei? De amar o próximo como a nós mesmos? Quem de nós muitas vezes já não foi omisso, injusto, egoísta? Só tem um jeito de sermos generosos uns com os outros: é nos abastecendo incessantemente da palavra de Deus, que revela a sua graça e sua bondade. Tudo isso nos leva a sermos misericordiosos uns com os outros. Isso aconteceu com os cristãos colossenses. O apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Colossos, começa com as palavras de gratidão e oração. Ele louva a fé, o amor e a esperança dos crentes. Mas ele ora mais ou menos assim, dizendo que eles estavam cheios do conhecimento da vontade de Deus, a fim de que eles possam andar de modo digno no Senhor, frutificando em toda boa obra. Cabe lembrar que uma boa obra aos olhos de Deus não é aquela que você faz para agradar a Deus, mas é aquela que você diz: Senhor, eu já fui sustentado, já fui abastecido por Ti de tal modo que me permita cuidar daquele que Tu colocas na minha vida, a fim de que ele também perceba como é bom servir um Deus que é bondoso, misericordioso, poderoso, compassivo, perdoador, santo, justo, e assim tantas outras qualidades que a Bíblia nos permite falar a respeito do Deus eterno. Muitas vezes achamos, pastor, mas é só isso mesmo? É só viver a palavra e testemunhar? Isto há de mudar a vida de alguém? Sim, pois a pessoa dirá, talvez não com palavras, mas no seu coração pensará fielmente: por que esta pessoa se preocupa comigo? O que leva ela a ser generosa, bondosa para comigo? Então talvez será uma boa oportunidade de você ainda falar tudo isso, não para que eu possa ser considerado digno de estar na presença de Deus, mas tudo isso é possível porque Deus já me tornou digno na presença dele pela obra redentora que Cristo fez em meu lugar. E agora eu tenho oportunidade de mostrar este mesmo amor que Deus dispensou a mim, sendo bondoso, compassivo com aquele que precisa. Perceba que Paulo não está apenas instruindo, ele está intercedendo para que Deus opere na vida dos cristãos. Ele sabe que a sabedoria e o amor verdadeiro não brotam apenas dos esforços humanos, mas é fruto direto da ação de Deus. Romanos 8:26 vai dizer: o Espírito Santo intercede em nosso favor com gemidos inexprimíveis, ou seja, intercede, fala com Deus e diz: Deus, olha para o coração deste pecador, eu sei que ele tem aprontado, tem sido rebelde, mas olha, dá uma chance, visita-o, para que ele também possa conhecer a liberdade que a palavra concede. Ele lembra que quem Deus é. Paulo lembra dizendo: o Pai que nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em Cristo temos redenção, a remissão dos pecados, ou seja,
não obedecemos para ser salvos, obedecemos porque somos salvos. É o oposto que o mundo ensina. O mundo diz: faça isso e você receberá isso. Nós dizemos: eu faço isso porque eu já recebi. Olha que coisa bacana. Tira todo o peso da obrigação, mas é evangelho, é doçura da parte de Deus, que nos oferece graça e misericórdia incomparáveis. O amor ao próximo, o cuidado com o necessitado, o viver em justiça, tudo isso é fruto da nova vida que recebemos de Deus. E como resultado misericordioso da graça de Deus, podemos dizer como o salmista, conforme o Salmo 41, versículo 1: felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. Contudo, a vida cristã é palavra de Deus agindo em nós, e nós, em resposta, agimos em amor ao próximo. Nos textos de hoje que nós ouvimos no culto, fica claro que é Deus quem cuida do fraco e abatido. Ele é quem o fortalece, o sustenta, o restaura, mas também revela que é Deus quem conhece a dor da traição, da enfermidade, mostrando que a vida de quem ama não é isenta do sofrimento. Isso nos leva novamente a Jesus. Cristo, então, fica compreendido como sendo o bom samaritano. Ele que, rejeitado pelo povo, cuidou daquele que fraquejava, sarou, pagou o preço para que tenhamos paz e paz verdadeira, que nos viu caídos em pecado, feridos pela culpa e pelos mortos, e por estarmos mortos espiritualmente, Ele nos reanimou, nos deu vida e a certeza de que, mesmo que nós percamos a nossa vida física, nele nós temos a vida eterna. Ele não passou por nós, antes se fez próximo, compadeceu-se de nós, pagou com seu próprio sangue a nossa cura. Ele nos deu nova vida, e agora, como seus discípulos, somos chamados a viver como Ele viveu. Só me deu glória. Amém.